Ô Fragoso, quis o destino um Botafogo e Palmeiras já nas oitavas de final, com tudo que envolve esse confronto, vídeo que aconteceu na reta final do Brasileirão do ano passado e que ainda vem acontecendo no extracampo aí, com o John Textor, com Leila Pereira, Botafogo e Palmeiras. O que você achou desse confronto, Fragoso? Boa tarde, um abraço pra você. Boa tarde aos amigos e eu concordo, inclusive, com acho que o Jorge falou, o Ricardinho, não me lembro quem fez esse comentário no momento do sorteio, de que esse é o confronto de maior tensão das oitavas da Copa Libertadores da América. Eu não tenho dúvida disso. Quando você olha para os outros duelos, claro, cada um tem a sua peculiaridade, mas Botafogo e Palmeiras, por todas as circunstâncias que se arrastam, realmente a gente está falando de um duelo decisivo de duas equipes que têm uma história dentro e fora de campo, né? Dentro de campo, quando a gente olha para o time que terminou o ano campeão brasileiro e o time que todo mundo apostava que terminaria campeão brasileiro depois do primeiro turno que fez, não terminou. Pela virada histórica do Palmeiras dentro do Newton Santos, também pelo extracampo que se deu com John Textor, falando que os últimos dois campeonatos brasileiros receberam manipulação de resultados, em várias ocasiões citando o Palmeiras, a presidente Leila Pereira soltando os cachorros para cima do John Textor, não há dúvidas, criticando de maneira muito incisiva. Então, não há dúvidas que Botafogo e Palmeiras vão se encarar no ambiente mais hostil das oitavas da Copa Libertadores da América, em 180 minutos cada um na sua casa. É sem dúvida o confronto de maior tensão dentro dessa fase. Um destaque aqui pra galera que chegou agora, né, e tá acompanhando o nosso chaveamento, os times de baixo do confronto decidem em casa, tá? Perfeito. São os primeiros colocados do seu grupo. Isso pode fazer uma diferença a favor do Palmeiras, na sua opinião, ô Fragoso? O Palmeiras decide no Allianz Parque, né? O Palmeiras teve uma das melhores campanhas da primeira fase, o Botafogo ficou em segundo no grupo que tinha o Júnior Barranquilla como líder, né? É uma vantagem, você encara como uma vantagem clara pro Palmeiras nessa ocasião, assim? Lembrando que o Botafogo já eliminou o Palmeiras lá, né? Eu tenho certeza que é, de fato, uma vantagem por conta do ambiente. A gente sabe que ter o torcedor ao lado faz a diferença. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para as circunstâncias que muitas vezes são colocadas, do tipo, vai jogar em casa e tem a vantagem de estar adaptado a um gramado sintético. Essa vantagem não vai existir jogando no Allianz Parque, porque o Botafogo também atua num gramado sintético. Diminui um pouquinho essa vantagem que é muito citada em várias ocasiões. E quando a gente olha para o momento atual do Palmeiras, mas é muito também o que a gente tem que observar. A gente está olhando para esse confronto com os olhos de junho, quando na verdade ele só vai acontecer em agosto. Então, o momento das equipes, ele é de fato irrelevante nesse momento. Mas analisando o confronto e o que o Palmeiras tem apresentado dentro de casa recentemente, embora eu ainda ache irrelevante citar, mas vou citar da mesma maneira, o Palmeiras, por exemplo, dentro do Campeonato Brasileiro, ainda não conseguiu nem sequer fazer gols, jogando na Arena Barueri ou jogando no Allianz Parque. Então, há uma questão, inclusive, já citada pelo Carlos Martinho, que foi o técnico do Palmeiras contra o Criciúma e faz parte da comissão técnica alviverde. Depois da vitória contra o Criciúma, ele disse: nós estamos tendo problemas em casa e já é da ciência da comissão técnica, estamos trabalhando para melhorar isso. Então, o Allianz Parque também, nesse momento, não tem sido a fortaleza que, ultimamente, nos últimos anos, podemos dizer assim, tem sido para o Palmeiras. Mas estamos falando de uma projeção que vai acontecer daqui 2 meses. Como as equipes chegarão? Ainda tem janela de transferências para acontecer. Felipe Anderson vai chegar ao Palmeiras, o Botafogo também deve se mexer no mercado. Então, as equipes devem chegar muito diferentes para a gente entender de fato, qual será o momento de cada uma no momento do jogo. Agora, e o ambiente de tensão que nós estamos projetando não vai mudar, eu não tenho dúvida disso. Será um ambiente de muita tensão, tanto no Newton Santos quanto no Allianz Parque. Isso, em 2 meses, não muda. É o confronto de maior tensão mesmo. A vantagem pode ser um pouquinho mais leve para o Palmeiras, sim, eu diria, porque todo jogador admite publicamente e também em off. Jogar com a torcida a seu favor faz a diferença. Fragoso falou do Botafogo, sobre reforços, e o Botafogo vai voltar à carga para tentar contratar o zagueiro Joaquim, do Santos. O Joaquim não vai permanecer no Santos após a
janela de meio de ano. Não termina a Série B no Não Santos. termina a Série B no Santos. O Problema, Botafogo hein? já fez uma proposta de 10 milhões de euros. O Santos recusou, pelo que eu consegui apurar. Deve vir uma proposta aí de 15 milhões de euros. E se ela chegar, o Santos venderá o Joaquim ao Botafogo. E é um reforço para um setor onde o Botafogo teve problemas. Depois da chegada do Arthur Jorge, o desempenho da defesa melhorou. Melhorou, mas ainda precisa melhorar. Ainda né? precisa melhorar e, tecnicamente, é um jogador que chegaria ali para provavelmente resolver. Agora, é difícil, né? Concordo com o Fragoso você fazer essa projeção para o confronto que vai acontecer só daqui a 2 meses. Mas, na última rodada, o Palmeiras em casa não conseguiu superar a marcação do São Lourenço e o Abel atribuiu a retranca do São Lourenço e até a cera também que foi feita, e nisso ele tem razão, você pega 45 minutos do jogo, se a bola rolou 20, 22 foi muito, porque a arbitragem ela é muito conivente, o São Lourenço veio para cá para fazer isso, o Palmeiras teve dificuldades para superar um adversário que se colocou dessa forma dentro do Allianz. O jogo com o Botafogo, na teoria, é completamente diferente. O Botafogo não é um time que se coloca em campo dessa forma. O Arthur Jorge chegou, o primeiro jogo dele foi na altitude contra a LDU, ele botou 4 atacantes. É um treinador com vocação ofensiva e é um time que ataca, o que pode ser bom para o Palmeiras. Né? Eu acho que não dá para imaginar. Se o Palmeiras tem tido essa dificuldade como mandante contra equipes que se colocam muito atrás, na teoria o Botafogo não vai ser esse time dentro do Allianz. A não ser que ele queira fazer uma proposta diferente especificamente para esse confronto. Mas fugiria muito do padrão do que a gente está vendo. Tem muito aí também, Jorge, do que vai acontecer no primeiro jogo. Que é no Rio. Se o Botafogo vem com a vantagem de 2 gols, a postura é uma. Pois é. Se o Botafogo vem sem vantagem, vem com empate, né? é diferente. Então tem o primeiro jogo, num caso como esse, ele é muito importante. Porque se você faz um 2-0, tua postura é uma. Outra vez o destino botando Palmeiras e Botafogo frente a frente. E eles vão se enfrentar Vai mês ser antes, em animal. julho, no meio de julho, eles se enfrentam no Brasileiro, mando do Botafogo. Então vão ser 2 Botafogo e Palmeiras seguidos no Rio e o terceiro dentro do Para Allianz. decidir a vaga. Para decidir né? da Libertadores. O Fragoso, a gente estava falando aqui, o Botafogo vai atrás do Joaquim com mais uma proposta, tem o Alan chegando para jogar de volante, de meia, né? Jogador tarimbado, já foi seleção brasileira, Nápoles, formado lá no Vasco, é uma boa contratação. No setor que já tem o Gregory, que chegou agora, tem o Danilo Barbosa, que terminou bem o Brasileiro ano passado, tem o Tietê, assim, o elenco está começando a ficar mais encorpado, né? É verdade. Você olha os pontos, tem Júlio Santos, tem Luiz Henrique, tem Jefinho, tem o Savarino. Eduardo pro meio campo, Savarino, precisa de uma reposição pro Tiquinho, um segundo centroavante, que ainda não tem, mas Você deve vir ainda na não janela. falou a melhor peça do Botafogo. Já falou todos aí, tá faltando a melhor peça. Quem? Continua aí. de Arthur quem chegou. Jorge? Não. Ah, o Júlio Santos eu falei, é o melhor jogador do ano. Não, não é esse não. Então não sei quem é. Quem? Aquele que veio da Europa. Não sei de quem se trata. Quem que veio da O Europa? Arthur Jorge, o treinador? Não. Luiz Henrique. Muito obrigado. Ah, foi citado. Você Luiz falou? Henrique, Eu não- Jefinho, desculpa, Savarino, não sim, foi entendi. citado. Esse é bom. Mas Esse é o bom. Palmeiras também Claro. tem as suas transformações, né, ô Fragoso? Com a volta do Dudu, né, para esse segundo semestre, e o Felipe Anderson chegando como a grande contratação. Tem a saída do Endrick, né? Você enxerga o Palmeiras mais forte para o segundo semestre do que esse que estava até agora com o Endrick? Como que você projeta esse Palmeiras? Porque a gente tem que olhar para o futuro, né? Esse confronto é daqui a 2 meses. Pois é, né? É um Palmeiras que vai mudar bastante, porque quando a gente observa realmente a questão do Endrick deixando o time, a gente vai observar uma reposição que não existe. Não dá para fazer a reposição do talvez provável camisa 9 da seleção brasileira durante a Copa América. É difícil você repor uma peça dessas dentro do futebol brasileiro. Se você está no futebol europeu e perde o 9 da seleção brasileira, você consegue financeiramente ter estrutura para buscar. O Palmeiras não vai conseguir uma peça à altura em relação ao que o Endrick se projeta como jogador. Agora, como você bem disse, o Dudu é um ponta que não só traz a questão técnica, ainda que tenhamos que aguardar para entender que Dudu volta ao time. Existe uma expectativa enorme pelo seu retorno, deve acontecer contra o Vasco, inclusive, não se sabe por quantos minutos, né? Será uma volta bem administrada, inclusive pelo trauma que rolou com o Bruno Rodrigues, né? O Bruno Rodrigues estava prestes a voltar também, depois de uma cirurgia no joelho, uma cirurgia menor, é bem verdade, 4 meses, e num jogo treino estourou o outro joelho, né? Então, há também um trauma aí a ser superado, mas o Dudu deve voltar ao time já contra o Vasco, e aí a expectativa é de que ele esteja já para a Libertadores da América, daqui 2 meses, habituado, em ritmo, e sendo uma peça importante dentro de um esquema que o Abel Ferreira vai colocar em campo, a ver de que modo. De um modo geral, ele tem trabalhado no 4-2-3-1. E o Felipe Anderson também
entra nessa equipe, só que aí lá para agosto ele vai ter um mês de férias e depois desse mês de férias fará uma pré-temporada e depois dessa pré-temporada fará a sua estreia pelo Palmeiras. Então, muito próximo, quem sabe, justamente desse confronto contra o Botafogo. E ainda há a expectativa, por exemplo, de um jogador importante do Palmeiras deixar o clube. Dois, na verdade, né? Um, na verdade, porque o Rony não vem, de fato, jogando com tanta frequência, voltou a ser titular agora, mas há um desgaste claro no clube, já se fala muito em ofertas no meio do ano e pode ser que o Palmeiras não tenha o Rony, que foi titular na partida de ontem, e sem o Endrick pode acabar sendo de novo titular. O Flaco Lopes ainda está na briga, é o artilheiro do time no ano, mas também é um jogador que não tem atuado muito tempo. Então veja só como já tem duas peças diferentes para disputar a posição. E você ainda acrescenta a isso a questão do Luiz Guilherme, que é um jogador que quando entra tem correspondido, o Veiga não vem bem, há, digamos que um movimento na torcida do Palmeiras que pede para o Veiga ficar um pouco no banco de reservas e dê espaço ao Rômulo ou ao Luiz Guilherme, e o Luiz Guilherme pode ser vendido ao West Ham também. O Palmeiras tem feito contatos, recebeu a sondagem, e aí ainda não houve uma, digamos, oferta formal, mas há algumas conversas, então pode ser um jogador que deixe o clube. São muitas nuances em relação a essa janela que podem mudar muito a cara do Palmeiras também, Otávio. Maravilha, Fragoso. Obrigado, viu, pela sua participação. Esse vai ser um dos confrontos mais tensos, se não o mais tenso, o mais sinistro dessas oitavas de final da Libertadores. Primeiro jogo no Newton Santos, segundo jogo no Allianz Parque, duelo de brasileiros, Botafogo e Palmeiras. Valeu, Fragoso, junto com a gente.